E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre reencarnação. Algumas pessoas confundem reencarnação com ressurreição, né? Ressurreição nós vamos, quando no final, né, de tudo, no eschaton, nós vamos novamente receber os nossos corpos, esse mesmo corpo que será transfigurado, exaltado, glorificado. Já a crença na reencarnação, a crença que na morte física a gente não entra no estado final, mas volta ao ciclo de renascimento, evoluindo ou regredindo, de acordo com o que a pessoa tiver feito aqui neste mundo. Algumas pessoas, na tentativa de defender essa crença da reencarnação, citam Mateus 17, capítulo 17, versículo 12, e eles citam Mateus 17, 12, e dizem que ali está ensinando a crença na reencarnação, né? Porque dizem que Jesus aí, ao se referir a João Batista como Elias, que haveria de vir, então o João Batista é uma reencarnação de Elias. Será que isso é verdade? Será que João Batista mesmo, aquele que veio abrir os caminhos para o Senhor, ele é uma reencarnação de Elias? É o que nós vamos ver. Vamos lá, vamos iniciar essa sessão tentando entender melhor essa questão. Vejamos se de fato João era reencarnação de Elias. Vamos ver primeiro, iniciar aí com o nosso contexto de Mateus capítulo 17, versículo 12. Bom, aí os discípulos Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, estavam descendo desse monte, depois de testemunhar a transfiguração de Jesus. Essa transfiguração indicava o poder e a glória que ele tem. Os discípulos sabiam que Jesus era o Messias, mas estavam confusos, porque, segundo eles, faltavam se cumprir a profecia de Malaquias 4, versículo 5, versículo 6. Vamos ver lá o que diz essa profecia. Diz assim o texto: Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Muito bem, então a transfiguração de Jesus mostrou que o grande e temível dia do Senhor já havia chegado. Mas o profeta Elias ainda não tinha vindo, e isso deixava os discípulos confusos, o que levou eles a perguntar a Jesus. Eles perguntaram a Jesus aí em Mateus 17, 10. Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E a resposta de Jesus está no versículo 11 e 12, que diz assim: Na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram. E aí, João Batista era mesmo a reencarnação de Elias? Esse texto parece apoiar a doutrina da reencarnação, não é? Negativo. Em vez de apoiar essa heresia, esse texto traz algumas dificuldades para as pessoas que creem nela. Vamos lá. Primeiro problema. De acordo com a doutrina da reencarnação, para alguém reencarnar é necessário que morra, coisa que não aconteceu com Elias. Segundo a Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias foi elevado ao céu vivo em um redemoinho. Ele não morreu. Então, se Elias não morreu, não teria como ele reencarnar em outra pessoa, que é, no caso, o profeta João. Segundo problema. Em Mateus 17, na transfiguração de Jesus, apareceu diante dos discípulos duas pessoas. Quem? Moisés e Elias. É o que diz lá em Mateus 17, 3. E nessa época, João Batista já estava morto.
que ele morreu lá em Mateus capítulo 14. Assim sendo, quem deveria aparecer era Moisés e João Batista, já que esse era a reencarnação de Elias. Então, por que apareceu Moisés e Elias? Se Elias já tinha reencarnado em João Batista já tinha morrido, quem era para aparecer lá junto com Moisés era João Batista e não Elias. Pois os reencarnacionistas pregam que o espírito toma a forma da última reencarnação. Problema que eles têm que resolver. Terceiro problema. Vejamos o testemunho do próprio João Batista quando ainda estava vivo. Lá em João capítulo 1, versículo 19 e 21. João capítulo 1, versículo 19 diz assim: Este foi o testemunho de João quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? És Elias? Ele respondeu: Não sou. Tu és o profeta? Que foi profetizado lá em Deuteronômio? Ele também respondeu: Não. Bom, a única pergunta que falta é o seguinte: então o que Jesus quis dizer quando falou que João Batista era Elias, lá em Mateus 17, versículo 12? A questão é, se João Batista não era Elias, como os reencarnacionistas ensinam, então como explicar Mateus capítulo 17, versículo 12? Da seguinte forma: quando Jesus disse que Elias já tinha vindo e os discípulos entenderam o que era João Batista, realmente era João Batista que veio no espírito e poder de Elias. E os líderes judaicos o mataram. O Messias estava prestes a sofrer também do mesmo modo. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 13, João Batista, a Bíblia deixa claro que João Batista é o cumprimento dessa profecia. O anjo apareceu a Zacarias e diz que sua mulher Isabel terá um filho e o chamará de João. Versículo 13. E aplica a ele a profecia de Malaquias 4, 5, 6, no versículo 17. E Jesus também deu testemunho dessa verdade em Mateus capítulo 11. Vamos ler lá, Mateus capítulo 11, versículo 13. Diz assim: Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então é isso aí. Quem tem ouvidos, ouça. Não deem ouvidos a hereges, nem a heresias, nem a erros doutrinários, porque elas poderão ser destruidoras. Esse episódio nos ensina a tomar cuidado para não cometermos o mesmo erro que os líderes judaicos cometeram. Que erro é esse? Interpretar a palavra de Deus de uma forma muito ao pé da letra. Eles acreditavam que a profecia de Malaquias, capítulo 4, em que Elias ainda viria, seria o próprio Elias que viria realmente, né? Mas não, era o espírito de profecia que estava em Elias e veio e atuou na pessoa de João Batista. Então eles fracassaram em reconhecer João Batista como cumprimento dessa profecia e o mataram. Vamos ter cuidado para não cometer esse mesmo erro. Muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus ao pé da letra e matamos o seu real significado, trazendo prejuízos para nós, quer seja nessa vida, quer seja na próxima. Então vamos ter cuidado, não que vamos perder a salvação, né? Que um verdadeiro eleito não perde a salvação, mas teremos menos galardões, menos recompensa, né? Do que poderíamos ter, ok? Depois nós gravaremos também um vídeo sobre essa questão de interpretações equivocadas, interpretações ao pé da letra. Beleza? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.